Olá, aqui é o Paulo Briguet, o cronista dos 7 leitores. Hoje eu vou falar sobre o Teatro das Tesouras. Segurem-se nas cadeiras porque está começando Briguet Sem Medo. O palco já estava todo montado, tudo preparadinho. Os atores também. De um lado, o Boulos, o invasor de propriedades que sonha em se sentar na cadeira presidencial para conduzir o Brasil rumo ao socialismo apocalíptico do PSOL. Do outro, Ricardo Nunes, o eterno ex-vereador com carisma de um cone de trânsito que entregou amplos setores da prefeitura para a esquerda e para as velhas máfias locais. Os coadjuvantes são velhos conhecidos da linha auxiliar da esquerda brasileira. Datena, o apresentador gaguejante e arremessador de cadeiras, e a Tabata, a garota globalista que se recusa a crescer. Bom, os cenários estavam prontos, as contratações foram feitas, a divulgação foi ampla. Só que apareceu aí um cara que não estava no script, um ator que estava na preferência popular, mas não estava no script, não estava no roteiro, que é o Ricardo Salles. Então ele foi tirado da encenação. E, como cereja do bolo, um ator convidado, Jair Bolsonaro. Pois é, se você quer entender direito o que está acontecendo, não apenas na eleição municipal de São Paulo, mas em relação aos grandes temas do Brasil, você precisa assinar a Gazeta do Povo. Você precisa se tornar um assinante da Gazeta do Povo. Lá você encontra as minhas crônicas completas e o conteúdo do melhor time de colunistas do Brasil. Olha, tem gente muito boa. Tem o Guzzo, tem o Flávio Gordon, Roberto Mota, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, o Pousonoff e muita gente boa escrevendo na Gazeta. Você precisa se tornar um assinante. E é muito fácil. É só você clicar nesses links que estão aqui na descrição do vídeo ou apontar o seu celular para o QR Code que está na tela, beleza? E olha, gente, nos 3 primeiros meses você só paga R$1 pela assinatura, nos 3 primeiros meses. É realmente uma promoção imperdível. Seja um assinante da Gazeta do Povo. Mas vamos voltar ao nosso tema de hoje, o Teatro das Tesouras. O que é isso? O que é o Teatro das Tesouras? Vocês se lembram da eleição de 2002? Naquela eleição, o Lula disse com grande orgulho que todos os candidatos eram de esquerda. E é verdade, todos eram de esquerda. Eram o Lula, o Garotinho, o Ciro Gomes e o José Serra, todos de esquerda. Então, aquilo lá foi o ápice do Teatro das Tesouras, em que a esquerda luta contra si mesma, finge confrontar a si mesma, mas na verdade está cortando para o mesmo lado, o lado sinistro, o lado do socialismo, o lado da esquerda. Quer dizer, as lâminas, olha, parecem que estão indo uma contra a outra, não é verdade? Mas na verdade estão cortando para o mesmo lado. Isso é antigo e foi denunciado pelo professor Olavo de Carvalho. Mais uma vez, o Olavo tinha razão, né? Até o aparecimento do Olavo, a gente achava que o PSDB era de direita, não é verdade? E a gente votava no PSDB achando que estava votando na direita, quando estava votando apenas no socialismo fabiano. Então, essa história só teve assim um contratempo, teve uma interrupção com a candidatura do Bolsonaro em 2018, que descortinou esse teatro, que bagunçou esse Teatro das Tesouras. E por isso a reação da elite foi tão grande. Mas o Teatro das Tesouras, ele não vem de hoje. Em 1902, o Vladimir Lenin
já fez isso no Partido Social Democrata Operário Russo, que viria a se tornar o Partido Comunista Russo. Ele fez o seguinte, ele dividiu o partido em duas facções, os mencheviques, que são socialistas moderados, e os bolcheviques, que são os socialistas radicais. Então ele criou essas duas facções, era esquerda contra esquerda, né, para dar a impressão de que havia ali um debate democrático. O Stalin depois, principalmente depois da Segunda Guerra, ele globalizou essa prática, ele importou isso para todo o resto do mundo. Na verdade, acontece até hoje. Acontece no mundo até hoje. A esquerda contra a própria esquerda, fazendo um teatro de democracia, que era o que acontecia aqui no Brasil até a chegada do Bolsonaro, em 2018. Agora, as elites políticas brasileiras querem reencenar o teatro das tesouras. Mas isso vem de antes do Lênin, minha gente. Lá no século XIX, em 1848, quando Karl Marx e Friedrich Engels publicaram este livrinho aqui, o Manifesto Comunista, eles já diziam lá, está aqui ó, na minha edição aqui, está bem claro, olha. A primeira etapa da revolução é a constituição do proletariado em classe dominante, é a conquista da democracia. Quando ele fala proletariado aqui, ele está se referindo, obviamente, ao partido, né? A ditadura do partido. Vejam, é uma coisa que vem de longe, né? O Teatro das Tesouras. E está sendo feito agora em São Paulo também, com o Boulos e com o Nunes. E com a ajuda, né, dos coadjuvantes, da Atena e a Tabata. Agora uma recordação de infância, só para você entender melhor o que eu estou querendo explicar aqui para você. Vocês lembram do programa dos Trapalhões? Eu adorava o programa dos Trapalhões. Passava no domingo à noite, eu tinha 5, 6 anos, eu dava muita risada com o Didi, com o Mussum, com o Zacarias, com o Dedé. Eu gostava muito dos Trapalhões. E o Didi, de vez em quando, ele fazia uma brincadeira que era muito interessante. Ele chegava esses livros são de verdade, viu? Ele chegava nos livros do cenário, né? E tirava os livros da estante e mostrava que eram livros cenográficos, que eram livros falsos, de madeira. Aquilo, eu dava muita risada com aquilo, né? Até porque meu pai tinha uma biblioteca de verdade em casa, então eu dava muita risada com aquilo. Quer dizer, ele estragava, brincava com a encenação, né? A eleição em São Paulo é a mesma coisa. É esse teatro. É verdade que nós temos uma candidata muito corajosa e muito séria. Eu gosto muito da Marina Helena, que é a candidata do Novo, né? É a candidata lá em São Paulo. Mas goste-se ou não dele, o cara que estragou o Teatro das Tesouras em São Paulo chama-se Pablo Marçal. Esse é o cara que está provocando ranger de dentes na elite política brasileira. Ele estragou a encenação toda. Ele é o bobo que de bobo não tem nada, porque é o bobo que contrariou a corte. E é por isso que estão dizendo para o Pablo Marçal, né? Cortem-lhe a cabeça. As elites estão dizendo isso. Cortem-lhe a cabeça. Entendeu como funciona o Teatro das Tesouras? E por que o Marçal está sendo tão atacado nessa eleição? Então é isso. Para você ter mais informações, assine a Gazeta do Povo. Briguei Sem Medo vai ficando por aqui. Saúde e juízo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, eu quero dividir uma novidade com vocês. Eu estou voltando a escrever na Gazeta do Povo. Continuo no vídeo, até porque hoje em dia é inevitável, mesmo um vídeo tremido como esse aqui, mas meu negócio sempre foi batucar no teclado, desde a época da máquina de escrever. Então eu convido a quem ainda não é assinante da Gazeta a assinar e a gente tem esse encontro marcado às quartas-feiras na minha nova coluna. O mundo está meio de pernas para o ar, mas a Gazeta está de pé e o nosso encontro também.
Até lá!